Irmãos, capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Ali no versículo número 35. Mateus 9, versículo 35. Aqueles que acharam, diga assim, amém. 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 Eu fui o último a achar, né? O versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi aquele que o traiu. Amém? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez quero te agradecer pela sua gloriosa palavra. Te agradecer, ó Deus, porque nesta noite estamos aqui fazendo parte desse chamado de Deus. O Senhor continua olhando as multidões. O Senhor continua compadecendo-se de pessoas que não têm ainda Jesus Cristo como seu pastor. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui fazendo parte, ó Pai querido, desta mesma comissão dada pelo Senhor, desse mesmo chamamento. O Senhor, naquele dia, estava dizendo: rogai ao Senhor da seara, para que Ele chame mais obreiros. E nesta noite, queremos ouvir o seu chamado. Queremos dar ouvidos à voz do seu Espírito. É o que lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Mateus, pode mais uma vez colocar aquele videozinho. A grande comissão não se cumpre, se vive. Temos uma missão: fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. E você também pode fazer parte. Ministérios internacionais de escola dominical e discipulado. Envolva-se nestes diversos ministérios e seja orientado a fazer discípulos entre crianças, jovens e adultos. Juventude Nazarena Internacional. Seja uma esperança na escola, universidade e trabalho, fazendo discípulos e indo a lugares onde nem todos possuem o desejo de conhecer o seu propósito em Cristo. Missões Nazarenas Internacionais. Mobilize a igreja na missão por meio da oração, discipulado, ofertas e educação. Evangelismo. Apresente a mensagem de salvação aos perdidos através de diferentes ferramentas. Ministérios Nazarenos de Compaixão. Siga o exemplo de Jesus em solidariedade às pessoas que sofrem opressão, injustiça, violência, pobreza, fome e enfermidades. Comunicações Nazarenas. Comunique de forma criativa os eventos de sua igreja e servindo de apoio para que os diversos ministérios promovam as suas estratégias. Pastores leigos. Descubra, prepare-se e exerça o chamado de Deus, servindo em sua igreja local e comunidade. Fale com seus líderes, envolva-se em um ministério e comece a fazer a diferença. Essa é a hora de fazer parte dos milhares de nazarenos que na América do Sul estão vivendo a grande comissão. Esse texto
Da palavra de Deus, queridos, que eu li hoje à noite, que nós lemos aqui, poderíamos dizer que foi o primeiro relatório que Jesus estava dando daquela primeira viagem missionária que Jesus fez, pois o texto diz aqui que ele percorria todas as cidades e povoados. E Jesus volta então dando o relatório de pessoas doentes sendo curadas, das pessoas oprimidas sendo libertas. Jesus estava bem no início ainda do seu santo ministério. E aqui diz o texto que então Jesus dirigiu-se a seus discípulos. Ele olhou para aquele grupo de 12 pessoas que ele já havia separado, chamado para o seu ministério, para a sua missão na terra, e ele disse para eles assim: olha, na verdade a seara é grande. E ele disse: mas os trabalhadores são tão poucos. E então ele disse: ore, peça, rogue ao Pai, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Meus queridos, aqui nesta noite especial, nesse projeto, esta é a nossa quarta semana, estamos iniciando a nossa quarta semana de 52 semanas que nós estaremos dando ênfase aqui na igreja a uma obra maravilhosa de despertamento espiritual no seio da igreja, de avivamento na igreja. 52 semanas de caminhada e despertamento da igreja para vivermos hoje, na nossa geração, vivermos hoje aqui em Londrina a nossa participação na grande comissão que o Senhor Jesus deu à igreja, de ir e fazer discípulos, de ir pelas aldeias, de ir pelas ruas, enfim, de ir e cumprir a missão. E hoje à noite eu gostaria de dizer que no projeto de Jesus ninguém fica de fora, nem as crianças ficam de fora. No projeto de Jesus, queridos, há lugar para todos, de uma maneira ou de outra, servirem. Deus quer continuar despertando essa igreja para vivermos. E, queridos, 52 semanas, um ano de uma histórica obra do Espírito Santo no meio de nós. Vocês creem nisso? Amém. Deus quer fazer algo esse ano maravilhoso no nosso meio. Eu gosto, irmãos, de ler esse texto que diz: e percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os oprimidos e, de fato, abençoando cada pessoa que ele encontrava. A palavra-chave desse texto, queridos, da palavra aqui é percorria. Isto é, o que é ministério? O ministério nada mais é, irmãos, do que de fato uma pessoa cheia de Deus tocar outras pessoas, uma pessoa cheia do amor de Deus tocar outras pessoas com seu amor, uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo tocar pessoas nas suas mais variadas necessidades. Eu pergunto, para isso precisa fazer uma faculdade? Para isso precisa. Olha aqui, irmãos, Jesus, quando chamou aqueles homens, eles eram homens
trabalhadores. Um era cobrador de impostos, outros eram pescadores, outros eram pessoas totalmente envolvidas na sua vida cotidiana, e de repente Jesus disse: daqui para frente vocês vão fazer parte do meu ministério. E Jesus simplesmente orou, impôs as mãos sobre eles e os abençoou, e eles foram, e ele disse que eles seriam também usados de uma maneira sobrenatural para fazer toda obra. Aqui diz que Jesus então mandou que eles fossem, e eles foram pregando por todas as aldeias também, porque diz o capítulo 10, verso 1, que Jesus, tendo chamado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, e para anunciar a chegada do evangelho do reino. Ministério. A palavra ministério, queridos, ela vem de diaconia, quer dizer serviço. Isto é, no reino de Deus, queridos, há serviço para todo mundo. Amém? Há serviço para todo mundo. Uma das coisas bonitas que eu tenho visto no meio da nossa juventude, queridos, e que eu estou gostando da maneira como a Valéria, não sei se ela hoje está à noite aqui, está aqui. A Valéria, ela tem aberto as portas e dado oportunidades para todos os jovens fazer alguma coisa. É fazendo que aprende, não é verdade? É fazendo que aprende. Ontem tinha um bom grupo deles lá em Curitiba, participando de um movimento na área da adoração, da música. Com certeza aprenderam algumas coisas interessantes ali, com certeza, porque houve várias ministrações. Foi um seminário, foi um mini retiro, não é verdade? Que eles foram a Curitiba. Então estão sendo capacitados. Sexta-feira, de vez em quando eu passo, dou uma paradinha ali, às vezes entro, eu vejo que toda parte da música é feita por estes adolescentes, por estes, eu diria, jovens recém-chegados à igreja, adolescentes. Aonde está o Gustavinho pequeno? Ele é humildinho. Olha, esse menino, irmãos, é incrível, tímido pra caramba, chegou aqui. Hoje ele toca no louvor da igreja, irmãos. Ele faz parte do ministério de louvor da igreja. Amém? Então é um menino que chegou há pouco tempo da igreja, ele ainda é tímido ainda, tá entendendo? Mas Deus tem usado a vida do Gustavinho na adoração. E os outros que estão aqui estão uma equipe linda. Eles não estão todos aqui, que os adolescentes às vezes têm ainda essa dificuldade dos pais liberá-los para vir na igreja de domingo, porque eles não gostam de vir mesmo, né? Mas boa parte deles tem vindo no culto de domingo à noite. Mas eu dou graças a Deus por aquilo que Deus está despertando no meio da nossa juventude, no meio dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Meus amados irmãos, o ministério, queridos, nada mais é do que uma pessoa cheia de Deus. Amém? Uma pessoa cheia de Deus servindo outras pessoas. Isso é ministério. Ministério são pessoas cheias da presença de Deus, ajudando outras pessoas, servindo outras pessoas. Já notou que Jesus chama esses homens e os envia. O que eles achavam pela frente, eles tocavam. Se está doente, orava, vinha cura. Se tinha problema de tribulação, orava, eram libertos. Eles levavam uma mensagem da esperança do reino de Deus. Por isso, queridos, nessa noite, se Deus te ungir de tal maneira como Jesus orou e soprou sobre eles, eu quero dizer para você que dentro da sua casa você vai ser uma testemunha. Você vai abençoar sua família, vai abençoar sua casa, vai abençoar seu ambiente de trabalho. Porque, queridos, ser chamado por Deus, capacitado por Deus e enviado é para onde a gente está.
Nós não vamos, olha, eu vou agora, se Deus vai me chamar, e eu vou agora lá para o Japão fazer missões. Pode ser que Deus chama, mas são muito poucos os que são chamados para missões transcultural. A maioria de nós somos chamados para sermos missionários, evangelistas, para sermos testemunhas na nossa vizinhança, dentro da nossa casa. O lugar mais importante da minha vida ser diferente, queridos, é dentro do meu lar, dentro da minha casa, é na minha vizinhança, é no meu ambiente onde eu vivo todos os dias. É aí que Deus quer esse ano avivar essa igreja. Uma igreja, irmãos, avivada, a família toda é sacudida pela presença do Senhor. Vamos ganhar parentes que ainda não são convertidos, vamos atingir mais pessoas da nossa comunidade, das nossas famílias, mais dos nossos parentes. Uma pessoa cheia de Deus, irmão, é seu representante. Uma pessoa cheia de Deus nada mais é, irmãos, do que um embaixador de Cristo. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 5:20. Ele diz: de sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Que é um embaixador? Sabe, todo mundo sabe o que é um embaixador? Quem não sabe, levanta a mão. Acho que todo mundo sabe, né? Embaixador é aquela pessoa que sai do seu país, enviado com autoridade, com conhecimento de causa da sua nação, para uma outra nação, para ser lá o seu embaixador, o seu representante, a sua voz naquele outro país. Jesus disse: olha, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Isto é, você representa o reino do céu na terra. Amém, queridos? Você representa aqui o reino de Deus. Há um reino chamado Reino de Deus, o reino que Jesus é rei dele, e Jesus agora te chama para que você o represente. Então, aonde você chega, você é um representante de Cristo. Não é gostoso você saber? Ele me deu autoridade para que eu seja seu embaixador aqui. Essa é a ideia de embaixador, irmãos. Deus nos comissionou. Paulo diz, quando ele estava preso lá na cidade de Éfeso, ele disse assim: olha, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava na prisão, mas ele disse: para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Dentro da cadeia, Paulo disse: aqui eu sou embaixador de Cristo. Que coisa mais linda. Ele foi preso, ele era um prisioneiro, não por ser um criminoso. O crime de Paulo era pregar o evangelho. É como nós já vimos aqui hoje nesse vídeo que foi passado aí de missões, que há muitos irmãos nossos, nazarenos neste momento, presos nesses países, aonde não há nenhum tipo de liberdade religiosa. Esta perseguição da igreja, ela sempre houve desde os primeiros dias da igreja. Ela tem sofrido perseguição, prisão, mortes, todo tipo de martírio tem acontecido contra a igreja. Graças a Deus que vivemos num país de liberdade religiosa, onde não temos nenhum tipo de perseguição religiosa. Mas hoje tem muitas pessoas vivendo o que Paulo viveu, preso numa cadeia, mas lá sendo embaixador de Jesus, preso numa cadeia, mas falando de Jesus para outros presos que estão ali. Meus irmãos, Deus nessa noite não mudou. Amém. Deus não mudou. Glória a Deus. O exemplo de Cristo é a chave, irmãos. Ele, durante todo o tempo do seu ministério na terra, Jesus tinha uma sintonia com o Pai. Ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele viveu durante 3 anos e meio de ministério uma vida de total submissão ao Pai. É bom notar que ele é Deus também. Ele disse: eu e o Pai somos um. Mas ele disse: eu não faço nada sem ser da vontade do Pai. Hoje ele nos chama para que nós, nessa submissão ao seu senhorio,
assim como Ele foi subordinado ao Pai, nós nos subordinemos a Ele, a nossa vida, a nossa entrega, a nossa consagração de vida, para que Ele nos capacite, nos use neste tempo maravilhoso, irmãos, que a nossa igreja está participando com mais nós somos um total, me parece, de 129 igrejas na América do Sul, não me lembro muito bem o número, mas é por aí mais ou menos isso, 100 e tantas igrejas nossas espalhadas na América do Sul, participando, o privilégio de viver este momento de avivamento, de despertamento para tocar as nações, ou tocar as vidas, tocar pessoas necessitadas. Voltando os olhos para o versículo que eu li, voltando aqui os olhos, verso 36, se o Gabriel colocar ali, o que é que diz ali, Gabriel? Verso 36, não, é 9, o 9:36, do capítulo 9, Gabriel. Vendo ele vamos dizer juntos, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, a palavra de Deus diz que há um só pastor. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Hoje à noite eu estou aqui, eu levo esse título de pastor porque Jesus disse que eu deveria pastorear as ovelhas dele. Mas só tem um pastor, Pedro, que recebeu de Jesus essa comissão de pastorear as suas ovelhas, de cuidar do seu rebanho. Mais tarde Pedro disse: olha, quando o supremo pastor, o único pastor, ele se manifestar, aí então ele vai galardoar, ele vai abençoar aqueles que cumprem fielmente o seu ministério. Mas irmãos, vamos imaginar o que Jesus estava dizendo. Será que olhando aqui para a cidade de Londrina, olhando assim, tenta imaginar, fechando os seus olhos, você não consegue imaginar uma grande multidão, milhares de pessoas? Nós temos em Londrina cerca de 600 mil habitantes hoje, ou talvez um pouquinho mais já passou de 600 mil habitantes. Mas tente imaginar, queridos, quantas centenas ou milhares de pessoas na cidade de Londrina estão andando naquele calçadão, estão andando nas ruas da nossa cidade, que ainda não tem Jesus como seu pastor. Quantos do seu relacionamento, da sua casa, da sua família, que ainda andam errantes porque não tem a pessoa de Jesus como seu pastor? Ele só é pastor de quem um dia confessa seu nome como Senhor e Salvador. Ele só é pastor daquele que entrega a Ele o seu caminho, que verdadeiramente se rende a Ele em arrependimento, recebe perdão dos seus pecados, nasce de novo, toma a experiência de ser filho de Deus. Sendo filho de Deus, passa de fato a ter um relacionamento com Deus como Pai e Jesus Cristo como seu pastor. Acha que a cidade de Londrina tem muita gente sem pastor? Provavelmente você que me ouve tem dentro de sua casa alguém que não tem o pastoreio de Deus, que não tem a pessoa de Jesus como seu Salvador. O que eu quero dizer, queridos, nessa noite, que diz o texto que Jesus, vendo as multidões, ele fez o quê? Compadeceu. Sabe o que é a palavra, o que significa compadecer? Isto é, ele teve um sentimento profundo
de amor que se traduzia em compaixão. Esse amor, queridos, essa compaixão só Deus tem. Mas Ele nesta noite compartilha desse sentimento para mim e para você. Enquanto eu e você não sentir o que Deus sente por uma alma, por alguém que não tem Deus, queridos, nós não nos importamos se a pessoa do lado da nossa casa, se um parente nosso, ele vai morrer e vai para o inferno. O importante é que eu estou indo para o céu. Eu não me importo se a pessoa, fechando os olhos, ele vai queimar no inferno. Irmãos, quando Deus está dizendo, sinta compaixão, se você sente compaixão, você vai ter pelo menos o desejo de orar, de clamar, de pedir: Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu irmão, salva meu vizinho do lado, salva meu vizinho de frente, toca nestas pessoas. Irmãos, eu intercedo pelos meus vizinhos. Quando temos oportunidade, nós convidamos, nós chamamos, nós falamos, está entendendo? Temos que ter, semeia, quem dá o crescimento é Deus. Você não vai obrigar ninguém a aceitar o Evangelho, mas se você amar, o amor de Deus que está derramado no seu coração, ele vai tocar as pessoas, amém? Se você orar, se há uma oração que Deus ama, irmãos, receber de nós é a oração que nós clamamos para que Deus, na sua misericórdia, toque no nosso parente, no nosso vizinho, no nosso colega de serviço, de escola, dentro da nossa escola, enfim, no nosso ambiente, no nosso, aonde convivemos, até mesmo andando pelas calçadas da rua, até mesmo dentro de um ônibus, enfim, aonde você está, você tem que sentir o que Jesus sentiu, com paixão. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. E ele então, olhando para os seus discípulos, ele disse: olha, a seara é grande. Agora eu fico imaginando, queridos, qual era a população do mundo há 2000 e tal anos atrás? Se já era grande a multidão, imaginem hoje. Irmãos, a população do mundo hoje, ela ultrapassa 7 bilhões de seres humanos. Isso é a população mundial. 7 bilhões. Desses 7 bilhões de pessoas, cerca de 4 bilhões não tem nenhum tipo de contato com o Evangelho. Já imaginou? Nessa noite, queridos, essa palavra, ela é para despertar em cada um de nós o sentimento que Jesus tem, a urgência que Ele tem. Deus, irmãos, tem que despertar a nossa visão, amém? Amém. Diga para Deus hoje à noite: Senhor, eis-me aqui. Dá-me olhos para que eu veja como o Senhor vê. Ele deve abrir, queridos, os meus olhos, os olhos do entendimento. Devemos colocar aqui as lentes de Jesus, os olhos de Jesus. Irmãos, por quê? Porque Ele disse que estaria morando em mim e em você. Ele estaria comigo e com você. Ele não nos deu uma missão dizendo: eu dou a missão, mas eu não vou estar com você. Muito pelo contrário, queridos, Ele nos deu a visão. Ele nos encheu com o Espírito Santo. Ele nos enche com o Espírito Santo
para que nós tenhamos a visão que ele tem. Veja bem, olha lá. Pedro e João eram pessoas acostumadíssimas. Para eles irem àquele templo fazer oração 2 vezes por dia, como um bom judeu, era prático para eles. Iam sempre, subir as escadarias do templo todos os dias para orar. Era uma tradição judaica. Mas depois daquele dia chamado Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 crentes, Pedro e João estavam lá. Eles foram cheios do Espírito Santo. Agora esse sentimento de Jesus veio para dentro deles. A compaixão de Deus veio para dentro deles. O Espírito Santo derramou o amor de Deus dentro deles. Eles sobem a mesma escadaria. Naquele pé da escada sempre estava lá o mesmo mendigo, o mesmo paralítico que tinha um ponto de trabalho dele. Ele ficava ali no pé daquela escada, era o seu ponto de trabalho, onde ele sempre estava estendendo a sua mão, esperando uma esmola daqueles que subiam para a oração, para a adoração no templo. Mas agora, com esta manifestação de Deus, do amor de Deus, da presença do Espírito Santo no coração de João e Pedro, eles vão subindo a escada e de repente eles olham para aquele homem diferente. Era talvez uma pessoa já conhecida deles, mas talvez tivessem muitas ocasiões dado a eles aquela esmola que ele pedia. Mas naquele dia, Pedro e João olhou para o homem como Jesus sempre olhou. Jesus, quando olhava para doentes, ele aproximava e tocava. Não foram pessoas que pediram a Jesus cura. Muitos deles, Jesus chegou e tocou. Jesus tocou em pessoas que havia anos estavam doentes. Quando Pedro e João sobem o templo, agora, queridos, compaixão tinha. Eles olham para o homem e dizem assim: olha para nós. E o homem olhou, diz o texto, esperando receber deles uma esmola. E Pedro e João dizem assim: olha, não temos nem prata e nem ouro para te dar, mas o que nós temos, nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Na mesma hora o homem se pôs em pé, deu um salto, levantou de onde estava, e a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando, louvando a Deus, e passou a ser o quê? Um seguidor do Senhor Jesus. Irmãos, há uma diferença entre você olhar com os olhos naturais e olhar com os olhos espirituais. Há uma diferença entre você olhar porque olha e deixar Jesus olhar através dos seus olhos. Jesus sentir, através de você sentir o que Jesus sente. A palavra de Deus diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve e que há em Cristo Jesus. Avivamento, queridos, nada mais é do que a vida de Deus entrar na minha vida. O Espírito Santo, que é vivo, poderoso, ele vem e enche o meu coração. Isto é avivamento. Ele traz vida de Deus para dentro de mim. Ele traz o poder de Deus para dentro de mim. Ele traz o amor de Deus para dentro de mim. Ele traz o sentimento de Deus para dentro de mim. Ele traz a visão de Deus para dentro de mim. Aleluia. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, você começa a sentir diferente, olhar para as pessoas diferente, vontade de orar por elas, de pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus oportunidade de abrir a boca, de dialogar com essas pessoas na liberdade do Espírito, sem forçar nada, porque Deus, irmãos, diz que não é por força nem por violência, mas é pelo seu maravilhoso Espírito. Sim, meus queridos irmãos,
Temos que ter a visão de Deus para a nossa geração. Se nós não tivermos esta visão, nós estaremos falhando na missão da igreja para a nossa geração. Deus deve nos dar da sua compaixão. A compaixão de Deus é diferente da nossa. O amor de Deus, irmãos, é diferente do nosso. Esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Nós devemos, irmãos, mais do que nunca, sentir o que Deus sente. Deus deve nos dar da sua compaixão. A palavra compaixão significa amor entranhável. Significa um amor que as mulheres conhecem muito bem, que é o chamado sentimento de ter um bebê dentro do seu ventre e o sentimento daquela dor entranhável lá dentro, que é a dor de parto. Paulo disse assim: eu sinto como que dores de parto, até que Jesus Cristo seja formado dentro de vocês. Esse amor entranhável é o amor de Deus, é essa presença maravilhosa, irmãos, de Deus no nosso coração, para dar, irmãos, àqueles que estão perto de nós, o conhecimento de Deus, a mensagem da esperança de salvação, de remissão de pecados, levar, irmãos, a misericórdia de Deus, a alcançar pessoas que Deus as alcança, mas é a minha mão, os meus pés, a minha vida que o representa, concorda? A obra é dele. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Quem cura doentes é o Senhor Jesus. Ele disse: em meu nome vão receber cura. Quem tem libertação, quem dá, tudo isso é Jesus, mas Ele faz isso através de instrumentos. Por isso Ele diz: peça ao dono da seara, que é o Deus, que é o Pai, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Hoje à noite o Senhor te chama para ser uma pessoa que verdadeiramente entra nesta grande seara, pronto para dizer: eu quero trabalhar para meu Deus. Enquanto eu trabalho para mim, Deus me usa para trabalhar para Ele. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus me ajuda a cuidar das minhas. Enquanto eu sou um ministro de Cristo, Ele me ajuda a administrar melhor as minhas coisas. Você vai ver que você torna-se de fato num melhor esposo, numa melhor esposa, num melhor estudante. Você se torna de fato num melhor profissional na sua área de trabalho. Você vai ver que você tem uma ajuda extraordinária, incompreensível, sobrenatural, que eu não entendo, mas o meu dia fica mais feliz. Eu me torno uma pessoa mais otimista, mais entusiasmada. Se eu tinha dificuldade às vezes com o chamado negativismo, eu passo a ver com mais entusiasmo, com mais possibilidades, irmãos, a minha vida, porque eu estou também a serviço de Deus. É incrível, mas é a grande verdade, queridos. Rende mais o que eu faço, rende mais as minhas tarefas diárias. Aquilo que eu ponho as mãos são incríveis, as mãos de Deus estão sobre as minhas mãos, mas enquanto isso, pessoas estão olhando para mim, pessoas estão vendo a minha vida, a minha maneira de ser, e essas pessoas de repente começam a ser tocadas pelo Senhor. Irmãos, Deus quer usar a mim e a você. Glória a Deus. Ministério nada mais é, queridos, que levar. Enquanto eu ando, eu estou andando a serviço do Senhor. Enquanto eu estudo, eu estou lá na minha classe de aula, mas o Senhor está comigo. Levar é levar a luz aonde não tem luz,
é ser sal aonde precisa de sal, é ser, irmãos, fermento. Enfim, é onde eu estou. Eu sou um autêntico representante de Cristo. Eu sou seu embaixador. Eu sou representante de um reino que não é daqui, é o reino dos céus, mas que ele está sendo, irmãos, arregimentado na terra. Os cidadãos que um dia estarão na glória com Deus, eles ainda estão na terra. Eles precisam ser alcançados aqui. A seara é grande. E se a seara é grande, Deus quer que a colheita também seja grande. Porque se fosse uma seara pequena, não dá para colher muito, dá? Não, Jesus disse: a seara é grande. Irmãos, ter uma igreja de 250 pessoas, para Deus é muito pouco. Deus quer mudar uma igreja de 500, logo passar para 1000. Eu lembro da igreja central de Campinas, irmão, menor que a nossa. Quando eu era pastor lá em Campinas, a igreja central era menor que a nossa aqui. Hoje aquela igreja tem perto de 10.000. E ela plantou dentro de Campinas e no Brasil todo mais de umas 50 igrejas. Então aquela igreja multiplicou, a igreja central de Campinas multiplicou. Eles plantaram a igreja nesse país todo aí. Até nós plantamos no nosso distrito, a igreja de Maringá. Eles aqui plantaram, eles aqui mandaram todos os recursos para plantarmos uma igreja aqui no nosso distrito. Eles têm plantado no Brasil inteiro. Irmãos, o que eu quero é que nós enxerguemos mais. Não contentemos, irmãos, não cruzemos os braços, não diga para Deus: eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me capacita. Eu fico imaginando Pedro, quando Jesus disse: Pedro, eu tenho uma obra para você. Pedro disse: mas Jesus, a única coisa que eu sei fazer é pescar. Jesus disse: então pesca homens. Você sabe jogar rede? Pois agora joga a rede. Aonde você está, estenda a rede. Nós somos uma igreja de redes. Eu gosto de usar o termo, irmão. Ministério de Mulheres. Sábado agora vai ter a reunião das mulheres. É uma rede. Que você, irmã, convide uma outra irmã, uma outra vizinha sua, que ainda nunca veio na igreja. Está entendendo? É uma rede. Você está lá, você faz parte dessa rede de mulheres. Então, chame a sua vizinha, chame a sua avó, sua tia, chame lá alguém que é mulher e traga para essa reunião, está entendendo? Chega aqui e deixa o Espírito Santo fazer a obra, concorda? Nós temos a rede de homens, que aliás precisamos que os nossos homens da igreja valorizem mais essa rede de homens. Nas nossas redes de homens temos sentido que muitos homens da igreja, irmão, não vai. Mas eu não gosto de comer. Não vai para comer, vai para participar da nossa comunhão. Não é obrigado a comer, está entendendo? Eu gosto de ir para a comunhão e comer também, né? É o único dia que eu janto, porque eu não janto em casa, né? Não tenho hábito de jantar em casa. Mas no dia que uma reunião de homem, eu já almoço mais cedo, não como mais nada, diz: olha, meu churrasquinho com os homens, concorda? Não faz nada mal, concorda? Porque eu não sou como o pastor Luiz, que só como folha. Mas eu gosto de um pedacinho de carne, está entendendo? Podendo ter, não, mas cada um, se é vegetariano, amém. Eu acho que não tem nenhum problema de ir, mas irmãos, são redes, concorda? A rede de jovens. Olha aqui, os adolescentes, vocês têm que parar de pensar que vão ter uma reunião que tem visitantes. Tem que continuar tendo. É uma rede de adolescentes que tem que ser estendida a alcançar mais adolescentes. Rede dos jovens, alcançar mais jovens. Rede de casais, alcançar mais. O que o Senhor Jesus está dizendo? A seara é grande. Tem muitas famílias nessa cidade, queridos, se perdendo, muitos matrimônios se desfazendo, muitos casamentos acabados. Por quê? Porque não tem Deus. Meus primeiros 5 anos de casado foram anos de muito problema no meu relacionamento. Não sei se a misericórdia de Deus não tivesse me alcançado, não tivesse convertido no meu 5º ano de casamento, se eu e Nilza estaríamos juntos até hoje. Mas depois que Jesus entrou, irmão, que casamento abençoado. Dificuldade tivemos? Muitas.
mas cada dia meu casamento é mais sólido. Ano que vem celebraremos 50 anos de casados. Irmãos, quero dizer para vocês, desde que Jesus entrou na minha casa, na minha família, Ele me deu compreensão do que é matrimônio, do que é amar a minha mulher, do que é protegê-la, ser sua cabeça, ser o seu parceiro, o seu companheiro. É incrível, eu sou cabeça, mas ela manda pra caramba de mim, tá entendendo? Quando não cresce muito, aí que tem uma tendência de querer mandar, tá entendendo? Mas nós convivemos, com uma convivência linda, maravilhosa, amamos um ao outro, respeitamos pra caramba um ao outro, honro a vida dela, mas e tudo isso porque tem muito, nessa minha caminhada, irmão, tem visto tantos matrimônios se desfazer, tantas famílias se deteriorar, tantos lares destruídos com droga, com prostituição, com todo tipo de mal que atinge as famílias. Irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu estou dizendo. Olhe com os olhos de Jesus, tente ver que há multidões na cidade de Londrina, que eu e você temos que hoje à noite dizer: Senhor, eu aceito o seu chamado. Rogue ao Pai que mande mais trabalhadores. Se você é filho de Deus e a sua vida cristã se resume só em vir na igreja, alguém um dia pagou o preço de orar por você, evangelizar você, tocar na sua vida, e você agora é filho de Deus. Mas se a sua missão é só sentar no banco da igreja, receber a mensagem, o alimento de Deus e voltar para a sua casa sem nenhum tipo de compromisso com o reino de Deus, me desculpa, mas está errado. Está errado, tem que mudar, tem que pedir perdão para Deus, tem que dizer: Senhor, eu tenho sido um servo infiel, eu tenho sido um servo inútil, e hoje à noite eu quero me entregar para que o Senhor me use do jeito que o Senhor quiser, para que o Senhor me capacite. Eu não sei fazer nada. O Senhor Jesus gosta de gente que diz assim: eu não sei, porque Ele ensina. Eu não sei, mas eu quero ser usado. Meus queridos, hoje à noite a missão, ela é para todos nós. A obra é grande, a seara é grande, e há serviço para todos aqueles que querem trabalhar. O conceito de colheita é de fato, irmãos, um símbolo do julgamento. É um símbolo. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus, irmãos, do profeta Joel. Joel diz assim: despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis se transbordam. Grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Irmãos, esse dia vai chegar. Jesus fala que haverá o dia da sua vinda, que a luz e o sol perderão a sua luminosidade, as estrelas do firmamento cairão. Mas veja aqui, multidões, multidões, no vale da decisão. E eu acho, queridos, é o meu ponto de vista, que não é justo que alguém, que Deus tem você para ser um instrumento para ser usado, para levar essa pessoa a tomar uma decisão, ou sim ou não, e essa pessoa não tem a chance de tomar a decisão porque você falhou da sua missão.
Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse pregue para um, para outro, não. Ele disse pregue a toda criatura. A decisão é com a pessoa. Se alguém decidir aceitar este evangelho, será salvo. Se alguém não aceitar, será condenado. Mas a igreja, ela tem a missão. Nós, como filhos de Deus, temos a missão de falar do amor de Deus, apresentar, irmãos, o puro evangelho. Hoje de manhã eu falava aqui de infelizmente, e Jesus disse que os pregoeiros ou os falsos profetas, os proclamadores que pregam coisas erradas, Jesus disse que os filhos das trevas são às vezes mais zelosos na sua missão do que os filhos da luz. Eu já notei isso, irmãos. Já notaram que os chamados defensores das seitas, que nós consideramos como seitas cristãs, mas não é o evangelho verdadeiro que é pregado, são mais zelosos que os crentes. Às vezes, com o sol do meio-dia cascando, 40 graus quase de calor, no mês de janeiro, fevereiro, que faz calor pra caramba nessa terra, as pessoas batem na sua porta, estão ali apresentando a sua crença, o seu ponto de vista religioso, ainda que não seja o evangelho puro, mas estão lá. E nós, que temos o privilégio, irmãos, de fazermos parte da chamada Igreja Cristã Apostólica, a igreja que defende os princípios apostólicos, as doutrinas que Jesus ensinou, que vem da reforma, a igreja reformada, que deu origem às denominações que fazem parte das igrejas da reforma, que tem a verdade para ser apresentada. Às vezes, irmãos, nós ficamos relaxados na nossa casa quando as religiões, às vezes até pagãs, com ensinos torcidos de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, são mais fiéis do que nós. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande mais ceifeiros. Fiquemos em pé. Rogai ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros. Fecha seus olhos. Senhor, nessa noite, eu estou orando, pois o Senhor disse que deveríamos rogar ao Senhor, que despertasse no coração de homens e mulheres essa entrega para fazer parte desses ceifeiros. A seara está madura, os campos estão prontos para serem colhidos. Ó Deus, hoje à noite, separa, chama aqui, chama neste lugar ceifeiros para a sua seara, obreiros para a sua seara. Chama, Senhor, nessa noite pessoas para se disporem, se apresentarem diante do Senhor para serem usados pelo Senhor. Espírito Santo, toque em cada coração, Santo Espírito. Fala nessa noite, desperta hoje à noite,
Eu peço, eu suplico, em teu nome, para a tua glória.